Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Papai do céu, a tua palavra foi lida nesta noite, ó Pai. Meu Deus, que diminua a mim, cresça o Senhor nesta noite, ó Pai. Meu Deus, que eu seja, ó Pai, um instrumento usado pelo Senhor, ó Pai. Meu Deus, que eu possa falar tudo, ó Pai, conforme a tua vontade, o teu querer nesta noite, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado, adorado, exaltado, meu Deus. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, ó Pai, que veio aqui nesta noite e escutar a mensagem da parte do Senhor, meu Pai. Deus, me usa nesta noite, ó Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos possam sentar com gentileza. Meus irmãos, eu orando a Deus, pedindo Deus a palavra. Deus até inicialmente levou a um outro texto, mas depois Deus me trouxe a esse salmo. Um salmo que eu gosto muito de ler, desde quando criança, desde quando eu era bem pequeno, sempre escutava esse salmo, sempre li esse salmo. Deus, meus irmãos, colocou fortemente para mim trazer uma mensagem desse salmo para a igreja nesta noite. Meus irmãos, todos nós sabemos que salmos, o livro de salmos, que são cânticos, são louvores, que são entoados ao nosso Senhor Jesus, que foram entoados ao nosso Deus. E salmo, meus irmãos, é o maior livro da Bíblia. Se nós formos olhar o livro de salmos, cada salmo desse fosse o capítulo, nós vamos ver que o livro de salmos é o maior livro da Bíblia, e também em número de versículos ele vai ser o maior de todos. E também o livro de salmos, além de ser maior, também ele vai ser aquele que demora mais tempo para se escrever, para se compilar tudo, para se fechar tudo. Quando a gente olha aqui no Salmo 90, o Salmo que Moisés escreveu, e também tem salmos que lá no tempo de Esdras, que o povo, depois que o povo voltou da Babilônia para Jerusalém, então tem salmos em todas as fases, em todos os tempos, e então cerca de quase de percorrência, assim, de quase 1000 anos, de toda a história de Moisés até Esdras, mais ou menos de 1000 anos, meus irmãos, e gastou esse tempo todo para se escrever esses salmos, esses louvores, esse cântico ao nosso Deus. Nós oramos no livro de salmos, o título dele em hebraico significa livro de louvores. Então são louvores, são cânticos, e tem vários autores, esses salmos, todos nós conhecemos. O maior salmista é o Davi, que escreveu 73 salmos, que compôs 73 salmos. Também tem salmos de Asaf, que era um diretor músico ali de Jerusalém, do templo ali de Jerusalém. Também ele escreveu 12 salmos. Ele tem os filhos de Corá, os coraítas, que escreveram 11 salmos, que também são cantores, cordeiros do templo. Também tem salmos de Salomão, tem salmos de Emã e Edã, que a Bíblia vai nos informar que era grande homem sábio ali na época, se não me engano, de Salomão, e escreveu cada um deles o salmo. Tem salmos de Moisés, e tem vários salmos que também são anônimos, irmãos, são salmos desconhecidos. Nós não sabemos quem foi que o escreveu, quem foi que compôs, quem foi que compilou esses salmos. Como esses salmos têm aqui, nós não sabemos o autor, mas nós sabemos que o escritor aqui que compôs esses salmos, nos traz um grande aprendizado, nos mostra, meus irmãos, uma grande importância a celebrar o Senhor Jesus. Nós olhamos no versículo 1, até o título inicial antes, vai dizer: exorta toda a criatura a celebrar o Senhor. Quando ele fala no versículo 1, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Meus irmãos, quando o salmista ele fala primeiramente celebrai com júbilo, quando ele fala celebrar, é o mesmo aqui que ele está falando, meus irmãos, de festejar. E quando ele fala com júbilo, ou seja, com muita alegria, com alegria extrema, com prazer, com muito prazer. Então o salmista quer dizer: festejar com muita alegria ao Senhor. Meus irmãos, Deus foi trazendo essa mensagem ao meu coração e foi começando a falar, meus irmãos, dentro desse texto, que muitas das vezes a gente chega, meus irmãos, na igreja, até muitas vezes tristes, chateados, angustiados, cabisbaixos, por talvez alguma luta, algum problema, algo talvez não deu certo para cada um de nós. Nós sabemos, meus irmãos, que em toda a nossa vida a gente sabe que há um tempo para todas as coisas, para ser triste, para tempo para ficar alegre, tempo para chorar, tempo para todas as coisas, a gente sabe disso, mas Deus vem mostrando dentro desse texto, meus irmãos, que nós devemos ter uma alegria em servir ao Senhor, uma alegria de estar na presença do Senhor Jesus, meus irmãos. O salmista fala:
muito alegre na presença do Senhor Jesus. Quando eu vejo, quando o salmista Davi, quando a gente tem em 1 Crônica 13, quando ele traz a Arca da Aliança, nós sabemos que o salmista Davi, primeiramente, ele foi rei sobre apenas a tribo de Judá, ali por cerca de 7 anos e 6 meses. Depois que ele foi assumir o trono de todas as tribos, de toda a nação israelita, e ali, meus irmãos, quando ele toma posse de todo o governo, que ele vai ser o rei sobre toda a nação, escolhe Jerusalém para ser ali a capital, o lugar de adoração, de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Quando ele traz a Arca da Aliança, lá de trás, ele estava na casa de Abinadab, depois chega na casa de Obed-Edom, por 3 meses. Quando ele chega até a Jerusalém, a Bíblia vai nos informar, nós conhecemos essa passagem, que Davi saltou de alegria, que Davi pulou de alegria, que Davi dançou na presença do Senhor, porque a Arca da Aliança naquela época apresentava, simbolizava ali, meus irmãos, a presença do Senhor Jesus Cristo. Então Deus foi mostrando dentro dessa mensagem, meus irmãos, inicialmente, que nós devemos ter a alegria de estar na presença do Senhor, porque é a presença do Senhor que nós temos, meus irmãos. Deus foi mostrando, meus irmãos, quantas pessoas de fora, talvez até tenham um carro, talvez tenham uma posição social alta, talvez tenham títulos, talvez tenham fama, talvez tenham sucesso, talvez tenham bons salários, talvez tenham uma conta boa no banco, talvez tenham grandes coisas, grandes empresas, grandes carros, talvez bens nessa terra, mas muitas das vezes eles não têm a presença de Deus, meus irmãos. Não estou falando que você tenha pecado, não, mas as pessoas talvez tenham as coisas dessa terra, mas eles não têm a presença do Senhor Jesus Cristo. E Deus foi trazendo ao meu coração, meus irmãos, todos nós temos o mais importante, nós temos o mais valioso, nós temos tudo, que é a presença do Senhor Jesus Cristo, que habita dentro de nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, meus irmãos. Nós temos a presença do Senhor habitando dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro da nossa alma. Nós temos a presença do Senhor todos os dias, por mais talvez falte alguma coisa, por mais nós temos necessidade de alguma coisa, mas nós temos a presença do Senhor, meus irmãos. Só ela já nos basta, só ela já é tudo para nós. Nós temos a presença do Senhor, meus irmãos. Nós temos a melhor coisa nessa terra. Não há nada mais importante, não há nada mais valioso do que poder sentir a presença do Senhor, meus irmãos de Deus. Nós temos que ser gratos a Deus porque Ele revelou essa graça a cada um de nós, porque muitos lá fora não têm a presença de Deus, mas Deus revelou essa palavra para mim e para você. Ele escolheu a mim e a você para que nós pudéssemos, meus irmãos, ter o conhecimento da verdade, ter o conhecimento da palavra de Deus, poder, meus irmãos, ter a presença de Deus habitando dentro da nossa vida, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então, meus irmãos, é um motivo de nós sempre alegrarmos na presença do Senhor, por mais que talvez nós passamos por luta lá fora, por dificuldade, por problemas, por angústia, mas a partir do momento que nós estamos na presença do Senhor, meus irmãos, nós temos que festejar com alegria, nós temos que celebrar com júbilo ao nosso Deus, meus irmãos, porque somente Ele é merecedor de nossa honra, a nossa glória, o nosso coração. Ele vai dizer, na parte B do versículo 1, todos os moradores da terra, meus irmãos. Eu não sei que época o salmista escreveu esse salmo, mas ele não estava falando especificamente para uma tribo, ele estava falando especificamente para o reino de Judá, especificamente para o reino do norte. Ele falou, meus irmãos, não só para a nação israelita, mas ele falou todos os moradores da terra, todos os habitantes da terra, meus irmãos, devem ter a presença do Senhor, devem se alegrar, devem jubilar com alegria, meus irmãos, na presença do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. E ele vai discorrendo dentro do texto, meus irmãos, no versículo 2, ele vai dizer: servir ao Senhor com alegria. Meus irmãos, esse servir aqui, meus irmãos, quando a gente olha no original, no hebraico, ele também vai trazer uma tradução, meus irmãos, de trabalhar, ou seja, trabalhar ao Senhor com alegria. Meus irmãos, toda vez que a gente vai trabalhar, vai fazer algo para o Senhor Jesus Cristo, aí sabe que muitas vezes não é fácil, muitas das vezes é muita dúvida, muita dificuldade para fazer a vontade do Senhor Jesus, para trabalhar na obra, para fazer a vontade de Deus. E Deus, meus irmãos, vem mostrando que nós todos os dias temos uma vontade, tanto para reclamar, tanto para agradecer ao Senhor Jesus, meus irmãos. Um exemplo, se nós acordarmos cedo, hoje muitas pessoas de fora acordam cedo e já começam a reclamar do trabalho, reclamam que não é para ter levantado aquela hora, começam a reclamar de tudo, meus irmãos. Mas Deus vem trazendo no coração, meus irmãos, que para ser cada vez grato ao Senhor. Muitas pessoas acordam e é grato a Deus pelo corpo de vida que Deus concedeu, pela noite abençoada, por ter uma cama, por ter uma vestimenta, por ter uma moradia, por ter uma família. Então, meus irmãos, nós sempre temos um motivo tanto para agradecer, tanto para reclamar. Nós vamos ser gratos pelo trabalho que nós temos, por mais doloroso, mais difícil nós enfrentamos o trabalho, mas seja grato a Deus por tudo, meus irmãos, que Ele tem concedido a cada um de nós. Todo dia a gente vai ter as mesmas oportunidades, a gente vai ter a opção, ou reclama, ou adora, ou agradece a Deus. Então, que nós possamos a cada dia agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Quando o salmista fala, servir ao Senhor com alegria, trabalhar com o Senhor com alegria, meus irmãos, Deus trouxe ao meu coração da mesma forma, meus irmãos, a gente ser grato a Deus.
A gente sabe que não vai fazer a obra de Deus, muitas vezes é muita perseguição, muita luta, a gente escuta muitas coisas que entristecem, eu sei, a gente tem sentimentos, a gente tem uma alma, e muitas vezes o que as pessoas falam, o que as pessoas confrontam a gente, isso muitas vezes machuca, isso muitas vezes abaixa, muitas vezes o nosso ego, a nossa estimação, mas que nós, meus irmãos, possamos agradecer a Deus pelo chamado a Paulo, Ele concedeu a mim, a você, meus irmãos, Deus chamou a mim, Deus chamou a você para fazer a obra dele, mas é para nós fazer com alegria, com amor, meus irmãos, tem alegria para fazer a vontade do Senhor, por mais difícil, por mais doloroso, por mais difícil talvez seja, por mais talvez a gente pode até chorar, mas seja alegre por Deus ter concedido você, por Deus ter chamado você para fazer a obra dele, para servir ao Senhor. Isso para nós vai ser uma dádiva, uma alegria, um presente de Deus. Meus irmãos, a gente ora que todos aqueles que faziam a vontade de Deus, dentro da palavra de Deus, foram perseguidos. A gente olha a vida do profeta Elias, ele foi perseguido por Jezabel. A gente olha a vida de Jeremias, foi jogado no calabouço, foi espancado, foi esbofeteado por um sacerdote naquela época chamado Passu. E também a gente vê vários outros. O profeta Amós vai relatar no seu livro, no capítulo 7, meus irmãos. Eu acho interessante essa passagem. Ele chega, um profeta, um sacerdote naquela época, chamado Amazias, chega para Amós e fala: você não é profeta, não, você é um vidente aí, e você está falando isso aqui. O rei de Jeroboão falou: você está consumindo aqui para você voltar para sua terra, onde você vê que você não é profeta, você não é nada disso. E o profeta Amós chega e fala, nos versículo 8 ali em diante, ele vai falar assim: não, eu não era filho de profeta, eu não era profeta, nem filho de profeta, eu era um boieiro, eu cuidava dos cômoros, mas Deus me chamou para vir aqui para profetizar contra o pecado dessa nação, contra o pecado deste povo, e eu não vou rejeitar, eu não vou parar, eu vou continuar pregando, continuar profetizando. Então, meus irmãos, que nós possamos também fazer como Amós. Talvez muitas pessoas vão nos confrontar, vão querer nos humilhar, vão querer nos jogar para baixo, vão querer que a gente desista do nosso ministério, do nosso chamado no Senhor, mas que nós possamos ir para frente, caminhar para frente, perseverar, meus irmãos, para a gente, meus irmãos, acreditar fazer a vontade de Deus. Nós não podemos ser impedidos pelas pessoas lá fora, por tudo aquilo que eles falam, que eles comentam da gente, mas a partir do momento que nós começamos a olhar para Cristo, começa a perseverar e começa a fazer a vontade de Deus, Deus sempre vai abençoar a nossa vida, Deus sempre vai entrar com providência, vai nos fortalecer mesmo em meio à luta. A gente olha, meus irmãos, até os irmãos cristãos primitivos eram apedrejados, eram torturados, eram feitas tantas coisas terríveis com eles, mas eles não negaram eles não negaram o nome de Cristo, eles não negaram de pregar, eles não negaram de fazer a vontade de Deus. Isso é exemplo para nós hoje, meus irmãos. Nós temos que ter essa alegria, ter esse desejo mediante as provações, as tribulações, os problemas que muitas vezes vêm confrontar a nossa vida, mas que nós possamos, meus irmãos, servir ao Senhor com alegria. Agradeça a Deus, meus irmãos, por Ele ter chamado você. Agradeça a Deus pelo dom a qual Ele concedeu a você, meus irmãos. E tenha, meus irmãos, coloque à disposição do Senhor, meus irmãos. Ele que pode usar a você, é Ele que pode usar a mim, como eu estou aqui nessa noite. Eu, há pouco tempo atrás, não esperava que um dia eu pudesse pregar a palavra de Deus, achava isso impossível. E Deus, meus irmãos, mostra que é Ele que faz a obra. E isso que está na gente, que está em mim, está no Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Então, o que nós temos que fazer é fazer a nossa parte, perseverar, buscar, que Deus Ele é capaz. Se Ele chamou a mim, meus irmãos, Ele é capaz de capacitar e de usar a mim e você para fazer a vontade dEle, para que o nome dEle seja glorificado, meus irmãos. E a gente vai discorrer dentro desse texto tão lindo, meus irmãos. Ele fala no versículo 3: sabei que o Senhor é Deus. E sabei também, irmãos, dá também uma tradução de conhecer que o Senhor é Deus. Meus irmãos, Deus nos mostra dentro desse texto, meus irmãos, que nós devemos conhecer ao Senhor. Como conhecer o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos? É somente dentro dessa palavra, é somente lendo essa palavra, só assim que nós devemos conhecer ao Senhor Jesus. Não é lendo fábulas, não é lendo revistas, não é lendo um pouco, fala embora, o que muitas pessoas pregam, muitas vezes fica fora da Bíblia, mas a forma que nós temos, como nós temos que conhecer a Deus, é através da leitura da palavra, através de uma vida, meus irmãos, lendo a palavra do Senhor, porque é ela que vai falar que o nosso Deus é o alfa, é o ômega, Ele é o princípio, é o fim, é o primeiro, é o derradeiro, Ele é, meus irmãos, onisciente, onipresente, onipotente, a grande do nosso Deus, Ele é o Deus vivo, meus irmãos, o Deus poderoso, aquele que faz todas as coisas, Ele é o mesmo Deus ontem e hoje eternamente, Ele é aquele que dá a vida, aquele que tira a vida, aquele que vem do céu, a terra e bate no criar, Ele, meus irmãos, Ele que comanda tudo, é Ele que manda a chuva sobre a terra. Então, meus irmãos, esse é o Deus que nós temos, mas para nós conhecermos o nosso Deus é através da leitura da palavra. Se nós queremos saber quem é Deus, se nós temos que conhecer quem é Deus, é através dentro dessa palavra, é lendo, é relendo. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vai vendo como Deus é poderoso, como Deus é forte. A gente em palavra, meus irmãos, não consegue explicar como é Deus pela sua grandeza, pela sua grande poder, pela sua beneficência que Ele tem sobre as nossas vidas, mas a gente sabe, sabemos, meus irmãos, o poder, a glória do Senhor, como ela é, como Deus
Ele trabalha, como Deus Ele faz, o poder que Deus tem para agir sobre a minha e a sua vida. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a conhecer como Deus, e Deus, meus irmãos, é tão misericordioso que Ele chega e fala conosco, meus irmãos. Ele chega e fala também conosco através da palavra dele. A gente vai discorrendo do texto, vai falar na parte B do versículo, e não foi ele, não nós, que nos fez como o seu e ovelhas do seu pasto. Então, meus irmãos, foi através de Cristo, irmãos. Eu e você talvez nunca poderíamos um dia alcançar a salvação, nunca vamos um dia alcançar a vida eterna, nunca conseguiríamos um dia vencer o pecado, se um dia o nosso Rei Jesus ele não desce aqui na terra, ele não se faz, como nós, como ser humano, ele vai ser ali, colocado na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, ele padecer, ele levar nossas dores, as nossas culpas, os nossos pecados. Se não fosse por ele, meus irmãos, nós não saberíamos como um dia ser ovelhas do pasto do Senhor Jesus. Então, o nosso Jesus, ele mesmo fala em João 10, que ele é o bom pastor. Então, meus irmãos, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O Senhor Jesus fez isso por nós. Ele é o bom pastor, deu a vida por mim, por você, por toda essa humanidade. Foi através dele, meus irmãos, que nós vamos ser povo dele aqui nessa terra, meus irmãos, através do Senhor Jesus, que vamos ser pasto, que vamos ser ovelhas do pasto do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, quando a gente olha dentro desse versículo, meus irmãos, a gente vê que é só através de Cristo. Foi ele, meus irmãos. Nós não temos capacidade para nada, nós não podemos nada. Muitas vezes, pela nossa fraqueza, a gente não consegue, meus irmãos, agradecer, não consegue, meus irmãos, ver o que Jesus fez por nós. Muitas vezes não consegue retribuir, talvez nunca vai conseguir retribuir, irmão, da mesma forma que Deus fez por nós. Nunca vamos conseguir fazer isso, mas temos, meus irmãos, cada dia buscar uma vida de santidade, uma vida de obediência na presença do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. O Senhor Jesus, ele fez, morreu por nós, ele pastor, ele falou com o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas também conhecem ele. Para nós, meus irmãos, que somos ovelhas de Cristo, para nós sermos ovelhas de Cristo, nós temos que obedecer essa palavra, temos que andar como essa palavra nos pede, como ela nos manda andar em obediência, com a vida de renúncia nessa terra. Se nós não andarmos, irmãos, nós vamos ser ovelhas, nós vamos ser bodes, então nós vamos ser desobedientes ao pastor. Então, se nós somos, meus irmãos, a igreja do Senhor nessa terra, se nós fazemos parte das ovelhas do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nós temos que andar em obediência a essa palavra, nós temos que andar como essa palavra nos manda, como essa palavra nos pede, sendo ovelha de Cristo, sendo obediente a esta voz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai dizer no versículo 4: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos comidos, louvai e bendizei o seu nome. Meus irmãos, o salmista mostra, dentro desse versículo 4, que para o povo entrar aqui nas portas, ou seja, nas portas do templo e em seus atos, que era o página naquela época, ele vai dizer, entrar com deles com louvor e com hinos. Então, meus irmãos, nós adentrarmos na presença do Senhor Jesus, com louvor, com adoração e com hinos cantados ao nosso Rei Jesus, porque ele merece a nossa honra, a nossa glória, o nosso louvor, meus irmãos. E eu compreendo, meus irmãos, que muitas pessoas hoje, eles pensam, meus irmãos, que talvez Deus depende do nosso louvor, da nossa adoração, e muitas vezes acha que Deus é dependente disso, meus irmãos. Se nós não louvarmos a Deus, meus irmãos, Deus ele não vai se apequenar, Deus não vai perder sua força, a sua virtude, Deus não vai perder nada disso se a gente deixar de louvar Ele, meus irmãos. Não é por causa disso que a gente muitas vezes louva, porque Deus depende disso, não. Deus não tira a missa por tempo, dizendo que Ele é santo, santo, santo. Meus irmãos, nós louvamos, adoramos a Deus porque Ele merece pela grandeza, por tudo que Ele fez por nós. Nós devemos sim a cada momento, a cada instante louvar, adorar e bendizer, porque Ele merece o louvor, o meu louvor, o seu louvor, o nosso melhor. Ele merece o nosso melhor, meus irmãos, assim como Ele fez por nós. Ele entregou o seu melhor, o seu único Filho, para que eu e você um dia pudesse ter vida eterna e salvação. O que eu e você temos que retribuir para Deus, meus irmãos, é fazendo tudo, dando o nosso melhor. Talvez a gente não seja bons cantores, mas dê o seu melhor, meus irmãos. Talvez a gente não saiba tocar bem, mas vamos tocar dando o nosso melhor. Talvez nós não pregamos bem, mas vamos fazer o nosso melhor, porque é para o Senhor que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado pela minha e pela sua vida, meus irmãos. Nós temos que ter alegria em louvar ao Senhor Jesus. Nós temos que entoar cânticos ao nosso Deus, porque Ele merece. O povo de Israel, meus irmãos, aqui, eles entravam nos pátios, naquela época, no templo, louvando, adorando, bendizendo. Grande era o número das pessoas que louvavam a Deus. A gente vai ver que a tribo de Levi também tem muitos ali, descendentes dele, que eram louvores, cantores, compositores, o mesmo salmista Davi, Salomão. Então, meus irmãos, grandes homens que louvavam com prazer em louvar ao Senhor Jesus, que louvavam a Deus a todo tempo. Assim devemos ser nós, meus irmãos, louvar ao Senhor Jesus com alegria, e é para louvar o nosso Deus. Hoje muitas pessoas louvam o pastor, louvam o irmão, louvam a irmã, louvam para alguém lá fora no mundo. Nós temos que falar louvor somente ao nosso Deus, meus irmãos, somente Ele
Salvador. Então é na presença dele que nós vamos entrar com cânticos, com louvores, com hinos. E no versículo 5 ele vai dizer: porque o Senhor é bom. Meus irmãos, esse texto é maravilhoso. Eu estava meditando agora antes de vir para cá, e quando eu li esse texto aqui, porque o Senhor é bom, eu chorei em casa, meus irmãos, porque como Deus é bom por nós, meus irmãos. Como Deus é bom por nós, meus irmãos. Nós somos merecedores de tudo, meus irmãos. Nós somos como vários pecadores, e Deus faz tão grandes coisas por nós. Muitas vezes nós achamos que somos pequenas coisas que Deus faz por nós, meus irmãos, mas grandes coisas que Deus tem feito por nós, comigo, por você. Nessa hora que nós estamos aqui de pé, meus irmãos, é o motivo que nós agradecemos a Deus. Já mostra a bondade que Deus tem por nós. Todos os dias Deus sustenta, Deus guarda, Deus livra, Deus abençoa. Por mais que nós passemos por luta, por dificuldade, mas Deus nunca nos abandona, Deus está sempre pronto para nos ajudar. Nós, muitas vezes, meus irmãos, quando a luta e o problema chega diante da gente, muitas vezes, em vez da gente se apegar e cumprir a Cristo, a gente começa a reclamar e murmurar, e aí afasta de Deus. Nós, muitas vezes, afastamos da presença do Senhor Jesus, mas o Senhor, meus irmãos, ele tem uma bondade muito grande sobre cada um de nós. Então nós temos, meus irmãos, sempre que agradecer a Deus, porque o Senhor sempre, ele é bom, sempre foi, e sempre será bom para cada um de nós. Deus sempre quer o melhor para os seus filhos, ele sempre quer o melhor para mim, para você, meus irmãos. Talvez a gente entenda que nós estamos passando um momento, mas é tudo isso permissão de Deus, para que lá na frente o nome dele seja glorificado para mim, para a sua vida. Deus, eles têm uma forma de trabalhar, muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos, mas, meus irmãos, cabe a mim entender, cabe a você entender que Deus é bom, ele sempre tem o melhor para mim, para você. Basta eu e você confiar no Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Ora, Deus, ele está me dizendo que o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia. O bom de Bíblia, meus irmãos, que a Bíblia se completa, ela fala conosco, meus irmãos. Quando eu fui falando da misericórdia do Senhor, ela é eterna. Deus me levou ao texto que Jeremias escreveu em Lamentações, Jeremias 3, 22, que elas são por causa da misericórdia do Senhor, nós não somos consumidos, ela se renova cada manhã, a misericórdia do Senhor não tem fim, meus irmãos. É pela misericórdia do Senhor que nós estamos aqui. A gente olha, meus irmãos, quanto a gente errou, hoje nós falhamos, amanhã, infelizmente, pela caridade, a gente vive o próprio Deus, quando ele lá atrás, quando ele manda de luz para a terra, vai falar que a carne, meus irmãos, o corpo, o ser humano, ele tem tendência de pecar, porque nosso coração, meus irmãos, ele é enganoso. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que nós somos falhos, somos pecadores, infelizmente, todo dia a gente vai errar, a gente vai falhar, mas nosso Deus é tão misericordioso, meus irmãos, ele está sempre pronto para te perdoar, para me perdoar. Não que a gente tenha que dar uma vida de pecado, não para isso aqui não, mas é para a gente entender, meus irmãos, quanto a misericórdia de Deus é grande. Eu olho isso, meus irmãos, dentro da própria vida, o quanto Deus é misericordioso com o seu próprio povo. A gente vê, meus irmãos, com o povo de Israel, o povo sai do Egito, ele sai murmurando, vai para o deserto murmurando, entra na terra prometida e nunca é grato a Deus, começa a adorar os deuses, começa a fazer coisas que Deus nunca pediu, E Deus, meus irmãos, ele castiga o povo assim na desobediência dele. Deus levantou profetas para profetizar, Isaías, Jeremias, Ezequiel, grandes profetas, Amós e vários outros que passaram, profetizando contra o reino de Israel, contra o reino do sul, contra o reino do norte, para que o povo se arrependesse e consertasse, mas o povo não queria, o povo não mudava, e Deus sempre permitiu o cativeiro vir, veio a Babilônia, levou o cativeiro, ficou 70 anos. E quando a gente olha, meus irmãos, o livro de Ezequiel, que a gente lê no capítulo 37 em diante ali, até o final, meus irmãos, Deus é tão misericordioso que ele fala da restauração, que vai trazer o povo de volta para a terra de Israel. O povo de Israel agora não vai ser mais uma nação, porque vai ficar debaixo agora dos impérios, como os medos, dos persas, dos gregos, dos romanos. Então Israel não foi mais uma nação livre como antes, mas o povo, meus irmãos, Deus ainda falou que o povo ia voltar para a sua terra de Jerusalém, que Deus falou que o templo ia ser reconstruído, e lá na frente Deus cumpriu isso, quando a gente lê o livro de Esdras, de Ageu, de Zacarias, a gente vê que o povo constrói o templo ali para a glória do Senhor. Então, meus irmãos, Deus era para ter destruído o povo pelo pecado, pela desobediência dele. Porque quando a gente lê lá atrás, irmãos, em Êxodo, nos capítulos 18 ali em diante, quando Deus fala com Moisés, Deus fala com Moisés, pergunta o povo lá embaixo se realmente eles vão querer me seguir, se realmente eles vão querer estar em minha presença. E o povo fala, não, nós vamos servir a Deus, nós vamos obedecer a voz de Deus. Aí Deus começa a mandar os mandamentos, começa a mandar as leis, o povo pudesse obedecer, mas infelizmente o povo não obedeceu. Então, meus irmãos, era para Deus ter destruído o povo, mas pela misericórdia do Senhor, a lei dos irmãos,
irmãos, de restaurar o povo da sua terra. Deus sempre profetizava que enviaria um Salvador, um remanescente da casa de Davi, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que enviaria para salvar toda a nação de Israel, que enviaria para salvar todo o mundo, meus irmãos, toda a humanidade, para que um dia nós tivéssemos o direito de vida eterna, meus irmãos. Então, olha só como o nosso Deus é misericordioso, olha só como o nosso Deus, meus irmãos, é tão bom para cada um de nós, meus irmãos. Deus é um Deus de misericórdia, meus irmãos. Se não fosse misericórdia do Senhor, hoje eu e você não estaríamos aqui, mas como a misericórdia de Deus, ela é eterna, ela é boa, ela é maravilhosa, meus irmãos. Deus, Ele nos concedeu a sua bondade, para que hoje eu e você estivéssemos aqui louvando, adorando, bendizendo o nome desse Deus. E eu encerro a mensagem, meus irmãos. A Bíblia vai dizer, e a sua verdade estende-se de geração a geração, meus irmãos. Eu vou encerrar agora. Meus irmãos, quando a gente lê o livro de Números, no capítulo 23, versículo 19, a Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Meus irmãos, Deus é o Deus da verdade, é o Deus fiel. Deus da própria vida, a gente vê isso. Deus lá atrás, Ele fala com Abraão, sai da sua terra, para um lugar que eu vou te mostrar. E eu vou fazer da sua descendência como a areia do mar, como as estrelas do céu. E Abraão obedeceu a voz do Senhor Jesus Cristo. Quando Abraão chega em Canaã, no Gênesis 12, Deus fala a Abraão, a sua descendência eu vou dar essa terra, de ti serão muitas nações. E Deus cumpriu com isso, meus irmãos. Aproximadamente 700 anos depois, Deus levanta Josué para que o povo atravessasse o Rio Jordão e pudesse chegar na terra de Canaã. E Deus deu vitória diante dos adversários. E Deus realmente deu a terra prometida, a terra que nasce leite e mel, que era uma terra fértil, para que o povo pudesse habitar ali. Meus irmãos, quando Deus Ele promete algo, Ele cumpre, meus irmãos. E o que Deus me mostrava dentro dessa palavra, meus irmãos, que Deus, quando Ele promete algo na minha, na sua vida, Ele é fiel para cumprir, meus irmãos. Ele é um Deus verdadeiro, Ele não é um Deus que engana ninguém. Deus é um Deus, meus irmãos, quando Ele promete algo, Ele cumpre. Mas nós temos que estar, meus irmãos, debaixo da presença do Senhor. Nós temos que estar, meus irmãos, ligados, querendo que Deus, meus irmãos, cumpra a vontade dele. Deus, Ele vai falar o propósito, mas muitas vezes Ele vai falar o caminho, Ele vai falar o processo, e muitas vezes isso vai doer, muitas vezes a gente vai achar que está só, a gente vai estar que está só na solidão, mas Deus, Ele sempre está conosco, nos fortalecendo. Se nós nos colocarmos na presença do Senhor, se nós colocarmos à disposição do Senhor, se nós colocar ponto, meus irmãos, para obedecer a voz do Senhor, as promessas que Deus faz na minha e na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Por mais que muitas vezes você olhe e fala assim, nossa, mas eu já estou bem de idade, mas Deus, meus irmãos, Deus fez isso com Abraão, Ele prometeu a ele o filho, que Abraão com 100 anos de idade, Deus foi fiel para cumprir. Então, meus irmãos, não é questão de idade, por isso Deus, Ele sempre tem um momento para todas as coisas, e Deus, Ele é fiel, Ele cumpre, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é justo para cumprir. Mas se nós, meus irmãos, estivermos debaixo da mão dele, se nós estivermos querendo, meus irmãos, que a promessa de Deus seja cumprida por cada um de nós temos que colocar à disposição do Senhor. Quando a gente vê, como você tem Abraão, ele saiu da sua terra, saiu da sua parentela, e foi até a terra de Canaã, um lugar que ele não conhecia, mas ele obedeceu a voz do Senhor. Assim temos que ser nós, meus irmãos. Quando Deus Ele promete algo, Ele vai muitas vezes colocar em nossas situações que nós não vamos entender, em lugares a gente vai achar que a gente não vai viver, em situações que falam, como eu vou sair disso aqui? Mas Deus, Ele sempre vai estar permitindo tudo isso, meus irmãos, para a gente aprender, para a gente vivenciar, para a gente ganhar experiência, para a gente viver o propósito que Ele tem para mim e para você. Meus irmãos, eu encerro essa mensagem, meus irmãos, dizendo que nós vemos, meus irmãos, cumprir tudo que esse salmo nos ensina, as lições que esse salmo nos traz para cada um de nós, para nós sempre celebrar com alegria na presença do Senhor, ter alegria, festejar na presença do Senhor, meus irmãos, trabalhar com o Senhor com alegria, mediante a luta, meus irmãos. A gente vai vir todo dia, todo momento da nossa vida, mas ter alegria para que nós possamos, meus irmãos, servir ao Senhor, trabalhar com o Senhor com alegria, que nós possamos, meus irmãos, buscar conhecer o Senhor, meus irmãos, buscar colocar em obediência na presença do Senhor, para nós sermos ovelhas com parte do Senhor, que nós possamos sempre entoar louvores e cânticos, meus irmãos. Aqui Paulo escreve em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, tudo que a gente faz, meus irmãos, é para Deus, é para a glória do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que nós possamos entender, meus irmãos, que Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é verdadeiro e justo, meus irmãos, que nós possamos a cada dia, meus irmãos, colocar essa palavra no nosso coração, buscar praticar, buscar ser grato a Deus, meus irmãos. Deus tem me ensinado muita coisa na minha vida, e o que Ele mais me ensinou é ser grato a Ele. Todos os dias eu aprendi a ser grato a Deus. Antes eu murmurava, eu reclamava todos os dias por muitas coisas que aconteciam, mas hoje Deus me ensinou, mesmo durante a dor, mesmo a tribulação, Deus me dá força, não sei como, meus irmãos, mas Deus deixei de falar para mim a ser grato a Deus, para agradecer a Deus. Nesses últimos dias, meus irmãos, eu estava orando a Deus e Deus falou, para de pedir, comece a agradecer
agradecer mais. E ultimamente, meus irmãos, estou mais só agradecendo a Deus por tudo, meus irmãos. Eu olhava para trás e vejo que Deus me concedeu tantas coisas que antes eu almejava, sonhava, e eu só tenho, meus irmãos, motivo de agradecer a Deus por tudo, por cada objetivo, por tudo que Deus tem me mostrado dentro da palavra, por tudo, meus irmãos, sempre me esforço e está cada dia mostrando a ser grato a Deus. Aquela campanha que o pastor Rafael fez aqui ano passado sobre gratidão a Deus, vai ficar marcada para a minha vida, meus irmãos, mudou a minha vida através daquela campanha, e Deus me mostrou que eu deveria ser grato a Ele, meus irmãos. Então que isso sirva de exemplo para mim, para você, meus irmãos, ser grato a Deus, e que nós possamos sempre estar abertos na presença do Senhor, por mais difícil e doloroso que seja, meus irmãos. Sempre lembre que a presença do Senhor está contigo, que ela habita dentro do seu coração, e Deus será fiel para te fortalecer e te ajudar em meio a cada luta, em cada tribulação. Amém, meus irmãos? Assim, essa é a palavra de Deus para a minha sua vida. Assim, eu agradeço a oportunidade. Jesus, para a sua palavra ao pastor Rafael, para que ele possa estar dando termo nesta noite. Assim, eu agradeço a oportunidade. Jesus, aquilo que eu falei, que o Espírito Santo possa revelar ao seu coração.